Olá, prezados alunos da Nova Concurso, tudo bem com vocês? Professor João Henrique para uma aula de revisão de conhecimentos bancários. Pessoal, aqui a gente está fazendo o seguinte, eu separei aqui alguns tópicos que eu acho que é muito importante para a prova de conhecimentos bancários da Caixa Econômica Federal, tá? Então é uma ideia que eu tive aqui, que acho que são assuntos realmente importantes, que devem cair na prova, Então vamos conhecer aqui, tá? Vamos conhecer aqui o que eu separei, Então uma revisão que basicamente eu tirei 8 tópicos, não é que vai ser 8 assuntos, tá? São 8 tópicos. Eu queria falar um pouquinho sobre o Estatuto da Caixa, Só para dar uma sugestão para vocês. Sistema financeiro, na minha opinião, é um assunto que deve cair, A prova terá 15 questões, acredito pelo menos uma, tá? Política monetária, um assunto sempre muito cobrado em provas de bancos, tá? Títulos do Tesouro Nacional, aqui é uma aposta, a gente saber os títulos do Tesouro Nacional. Noções do mercado de capitais, o mercado de ações. Noções do mercado de câmbio, um assunto que eu estou apostando tanto que eu vou fazer 2 questões aqui nessa revisão, tá? Garantias do Sistema Financeiro Nacional, Embora não tenha caído, no concurso do BNB, mas é provável, que caia pelo menos uma no concurso da Caixa. E aqui eu vou dar uma visão geral, sobre os temas de atualidades do mercado financeiro que estão dentro, da prova de conhecimentos bancários no edital da Caixa Econômica Federal. Pois bem, pessoal, então começando, eu queria falar um pouquinho no Estatuto da Caixa, Eu sugiro, gente, uma leitura rápida para ter uma visão geral desse estatuto, Bem, para quem é meu aluno aqui na Nova, a gente tem isso lá na plataforma, na plataforma de ensino à distância da Nova Concursos, tá? Na plataforma da Nova Concursos, lá, João Henrique Conhecimentos Bancários. Então, vocês vão ver lá que a gente fez lá o material, colocamos os estatutos, eu queria até olhar aqui para vocês, Eu acho que eu quero dar essa ideia. O Estatuto da Caixa, pessoal, se a banca quiser complicar, ela complica, tá? Porque são mais de 90 artigos, Então é um estatuto muito grande. Nós fizemos lá, em 2 partes essa aula e separamos algumas questões para vocês, inclusive uma que eu vou trabalhar agora. E vocês vão ver que se você não der uma olhadinha, se você não estudar um pouco, se cair uma questão de estatuto, você pode errar, tá? Então eu vou dar essa ideia para vocês, por isso que eu chamo a atenção que nesse momento aí, pelos dias que falta, uma leitura rápida seria importante, tá? Bem, e aí daqui a pouquinho eu já faço essa questão, tá? Da leitura rápida, uma questão que eu separei, mas daqui a pouco eu faço junto, com a questão do Sistema Financeiro Nacional. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu não coloquei logo ela aqui, não coloquei ela logo aqui não, tá? Então ela vai estar aqui em seguida, tá? O segundo tópico que eu acho importante é o Sistema Financeiro Nacional, pessoal? E aí, começando pelo órgão máximo do Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, órgão normativo, é o órgão responsável por expedir as diretrizes gerais, as políticas, dos mercados, para o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. É o órgão normativo máximo, do Sistema Financeiro Nacional. Então, aquela parte de mercado monetário, mercado cambial, mercado de crédito e mercado de capitais. E suas principais funções, como a gente já disse lá, as diretrizes e as normas das políticas, tá bom? Das políticas monetárias, cambial e creditícia. Não lhe cabe funções executivas, Qualquer questão que bote o Conselho Monetário Nacional como executando, está errado. Ele não executa, ele manda, ele é o chefe. Bem, eu chamo a atenção também de vocês para a Lei Complementar 179 de 2021, que é a lei complementar que deu autonomia ao Banco Central. Quando essa lei surgiu, ela revogou algumas atribuições do Conselho Monetário Nacional, ela revogou algumas atribuições do Conselho Monetário Nacional através da Lei 4595, que é a Lei do Sistema Financeiro Nacional. E o que é que o Conselho Monetário Nacional perdeu em competências com a Lei Complementar 179? Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e o seu processo de desenvolvimento. Era uma atribuição
do Conselho Monetário Nacional e foi revogado. Regular o valor interno da moeda, também foi revogado. Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio da balança de pagamentos, também foi revogado. Autorizar a emissão de papel moeda, também foi revogado. E determinar as taxas do recolhimento compulsório, que também foi revogado pela Lei Complementar 179, tá? E aí eu queria olhar para vocês, porque vocês podem dizer, professor, como é que eu faço para memorizar essas atribuições? Pessoal, todas essas atribuições que foram revogadas, né, da competência do Conselho Monetário Nacional pela Lei Complementar 179, que é a Lei da Autonomia do Banco Central, ela envolve moeda. Então pode olhar lá que vai falar em meios de pagamento. Como é que você paga? Moeda, tá? Meios de pagamento é através da moeda. Regular o valor interno da moeda, ok? Regular o valor externo da moeda. Autorizar a emissão do papel moeda. E também determinar o recolhimento compulsório. Recolhimento compulsório de quê? Né? Do dinheiro que circula na economia. Moeda também, tá? Então, se você quiser memorizar isso, pensa na palavra moeda, que vai te ajudar muito, né? Então aqui, por isso que eu frisei, meios de pagamento, valor interno da moeda, valor externo da moeda, autorizar a emissão do papel moeda e as taxas do recolhimento compulsório, né? Justamente para controlar a moeda em circulação na economia, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco em política monetária. Bom, ainda do Sistema Financeiro Nacional, chamar a atenção para as atribuições do Banco Central. Ele atua, né, como órgão executivo central, então aqui ele executa, diferentemente do Conselho Monetário Nacional, cabendo-lhe ao Banco Central a responsabilidade de cumprir e fazer cumprir as disposições que regulam o funcionamento do sistema e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, que é o chefe. A partir de agora, né, com a Lei Complementar 179, o Banco Central passou a ser classificado como uma autarquia de natureza especial. E por quê? Porque ela ficou caracterizada de natureza especial pela ausência de vinculação a ministério. Então, o Banco Central hoje não tem vinculação, né? Ele não é subordinado hierarquicamente, né, a nenhum dos ministérios. Até então, o Banco Central era vinculado, né, na época, né, ao Ministério da Economia, que hoje é chamado Ministério da Fazenda, tá? Hoje é Ministério da Fazenda, não é mais Ministério da Economia. Só para, né, mostrar para vocês aqui a atualidade da coisa. Então, Ministério da Fazenda. Bem, como é que é formado a diretoria colegiada do Banco Central? 9 membros, o seu presidente e 8 diretores, tá? Todos nomeados pelo presidente da República, sujeito à aprovação do Senado, né? E você vai dizer, mas eles ainda são nomeados pelo presidente da República? São, mas respeitando a Lei Complementar 179, né, que quem está estudando comigo sabe que a gente dá uma revisão todinha da Lei Complementar 179, né, porque o mandato do presidente da República não coincide mais com o mandato, né, do presidente do Banco Central e nem dos seus diretores, está tudo lá. Eu sempre uso essa figura, né, que o Banco Central ele é padeiro, para dizer que ele é órgão executivo, ele põe a mão na massa, ele executa, né, fazendo cumprir as determinações do seu chefe, que é o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central tem por objetivo fundamental assegurar a estabilidade de preços, ou seja, controle da inflação. Está no artigo 1º da Lei Complementar 179. Bom, agora vamos falar da CVM, né, que também é um órgão executivo, né, ele executa as políticas e diretrizes determinadas pelo Conselho Monetário Nacional, mas para o mercado de títulos e valores mobiliários, tá? Que não tem vinculação com o mercado do Sistema Financeiro Nacional e pelo Tesouro Nacional, que é o mercado de crédito, mercado monetário e o mercado de cambial, tá? Mercado monetário, mercado de crédito, mercado cambial. Então, a CVM, ela cuida do mercado específico, né? Do mercado de capitais, do mercado de ações. E o que seriam esses títulos e valores mobiliários? Está aqui, ó, ações, debêntures, comercial papers, bônus de subscrição, opções de compra e venda de mercadorias, tudo isso aqui são títulos de valores mobiliários, tá? Então, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é uma entidade autárquica, também em regime especial, mas olha aqui, ó,
vinculada, tá vendo aqui, ó? A CVM, ela é vinculada ao Ministério da Fazenda. Eu não estou dizendo que ela é subordinada, eu estou dizendo que ela é vinculada. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui a diferença para vocês. Ela tem personalidade jurídica e patrimônios próprios, dotada de autoridade administrativa independente. Olha aqui, ó, ausência de subordinação hierárquica. Ela é apenas vinculada. O que quer dizer isso? Ela segue as políticas, as diretrizes do Ministério da Fazenda, mas não, né, a critério de subordinada do Ministério da Fazenda. O mandato, né, é fixo e a estabilidade dos seus dirigentes, né? Eles têm mandato fixo e estabilidade. E autonomia financeira e orçamentária, tá? Essa redação foi dada pela Lei 10.411 de 26 de fevereiro de 2002, tá? E aqui eu deixo bem claro a diferenciação, pessoal. Olha aqui, ó. Essa é a grande diferenciação. A CVM, ela não é subordinada, como a gente viu, ela é vinculada. Qual é a diferença? Enquanto a subordinação decorre de um poder hierárquico superior e admite todos os meios de controle do superior sobre o inferior. Não é o caso da CVM. Ela não admite esse meio de controle porque ela não tem, né, subordinação, né, ao Ministério da Fazenda. Agora, a vinculação, por outro lado, resulta do poder de supervisão de uma entidade sobre a outra. Então, o Ministério da Fazenda supervisiona. A supervisão essa que é exercida nos estritos limites legais, né? Nos estreitos limites legais, sem suprimir a autonomia conferida ao ente supervisionado, que no caso é a CVM. Então, guardem isso aqui, ó. Guardem isso aqui, pelo amor de Deus, olha. A CVM, ela está vinculada ao Ministério da Fazenda. Segue as suas políticas, as diretrizes, mas não está subordinada hierarquicamente a ele, Ministério da Fazenda. Legal? Bom, e aqui, né, só para deixar mais um resumo, o Bacen cuida de 3 mercados: o mercado da moeda, que é o mercado monetário, cuida do crédito, que é o mercado creditício, cuida do câmbio, que é o mercado cambial. E a CVM, por sua vez, supervisiona e fiscaliza o mercado de capitais, conhecido como mercado de ações, títulos e valores mobiliários. Ok? Bom, e aí ainda trago um quadro comparativo entre a CVM e o Bacen para a gente deixar bem claro, né, a distinção. Enquanto a CVM ela fiscaliza as sociedades anônimas abertas, né, ou seja, aquelas sociedades que emitem ações na Bolsa de Valores, tá? A CVM fiscaliza essas sociedades com o objetivo de quê? Né? De proteger quem compra essas ações dessas sociedades anônimas abertas, que a gente chama de acionistas, tá? Por outro lado, o Banco Central, ele fiscaliza os bancos com o intuito de proteger os clientes desses bancos, tá? Então, mais um quadrinho comparativo entre Bacen e CVM, CVM e Bacen, tá? Bom, além dentro do assunto, né, Sistema Financeiro Nacional, existe o Conselho Nacional de Seguros Privados, né? Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP. Então, é o órgão normativo, ou seja, responsável pelas políticas, as diretrizes e normas de 4 mercados: seguros privados, mercado de resseguros, previdência complementar aberta e as sociedades do título de capitalização, né? As sociedades de capitalização. Tá? Então, esse aqui é o chefe, né? Então, políticas, diretrizes gerais sobre esses mercados. Quem executa, né, as diretrizes do chefe, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. O Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC, tá? O Conselho de Previdência Complementar é o órgão normativo responsável pelas políticas, diretrizes gerais, né? De quê? Das normas de previdência complementar fechada, os famosos fundos de pensão. E aí, aqui ele é o órgão normativo, né, desse mercado, previdência complementar fechada, e quem vai executar, seguir as diretrizes do CNPC, tá, vai ser a Previc, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Legal? Tá? Então, ainda falta aqui eu falar, né, que pode ser que na prova, né,
a banca pergunte aqui, olha, quem compõe o subsistema normativo? Eu não estou falando quem é que compõe os órgãos normativos, o subsistema normativo. Então, pela legislação, né, para ser do subsistema normativo, seriam os órgãos normativos, conselhos, né, o órgão de fiscalização, Bacen, CVM, tá? E mais os agentes especiais do sistema, que é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Legal? E não esquecer isso, pessoal. A taxa de inflação, né? A taxa de inflação brasileira, que a gente chama de meta, né? A meta de inflação, tá? Taxa de inflação brasileira, quanto é que o país pode ter de inflação no ano, tá? Essa meta da inflação brasileira, ela é definida pelo chefe, que é o Conselho Monetário Nacional. Agora, o Banco Central, através do Copom, ele define a taxa de juros Selic meta nas suas reuniões. Então, quem define a meta de inflação do nosso país é o Conselho Monetário Nacional. Quem define a taxa de juros básicas da economia do nosso país, ou seja, a taxa de juros Selic meta, né, que é a taxa básica da nossa economia, meta porque todas as demais instituições usam, né, a taxa Selic como meta, quem define ela é o Copom, o Comitê de Política Monetária. Tá? Bom, aí eu trouxe agora as duas questões, né, que eu falei, vou trazer uma do Estatuto da Caixa, tá? Do Estatuto da Caixa, e vou trazer uma do Sistema Financeiro Nacional. Então vejam bem, pessoal, veja aqui, por isso que eu quero que vocês deem uma lida, né? Uma lida para ter uma ideia do Estatuto da Caixa. Olha só essa questão. Na Caixa Econômica Federal, os conselhos segregados da diretoria executiva são órgãos deliberativos, né? São órgãos que decidem, né? Vinculados ao conselho de administração e são responsáveis. Então, pessoal, esse conselho segregados, né? Eles chamam conselhos segregados da diretoria executiva, o que é que eles decidem, né? São órgãos deliberativos que decidem o quê? Tá? Aí diz aqui, ó, letra A, apenas a administração e gestão de ativos de terceiros. Letra B, pela administração e operacionalização das loterias e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluído o FGTS, exceto a administração de ativos de terceiros. Apenas a operacionalização do FGTS. Pela administração e gestão de ativos de terceiros, pela administração e operacionalização das loterias e dos fundos instituídos pelo governo federal, incluído o FGTS. Pela administração e gestão de ativos de terceiro e dos fundos instituídos pelo governo federal, exceto o FGTS. Então, pessoal, só olhando aqui para vocês, né? Por isso que eu chamo a atenção numa leitura en passant, né? Uma leitura lá, né, com certo carinho do Estatuto. Eu pergunto a vocês, se você não olhou o Estatuto, se você não leu nada do Estatuto da Caixa, você faria essa questão assim tranquilamente? Claro que não, né, gente? Claro que não. Tá? É isso que eu chamo a atenção nessa revisão, para vocês não perderem, né, uma questão, né, que se você der uma olhada, pode ser que vocês matem, tá? Então, ó, tudo isso, essa questão 1, a resolução, está no artigo 48 do Estatuto da Caixa. Eu falei para vocês, ó, são mais de 90. Então, não vai dar para decorar. Por isso que eu peço que vocês pelo menos olhem. Aí diz, ó, os conselhos segregados da diretoria executiva são órgãos deliberativos vinculados ao conselho de administração, responsável pela administração, olha aqui, ó, gestão de ativos de terceiros e pela administração e operacionalização das loterias e dos fundos instituídos pelo governo, incluído o FGTS, cabendo respectivamente ao Conselho de Administração e Gestão de Ativos de Terceiro e ao Conselho de Fundos Governamentais e Loterias, nos termos da lei e das normas em vigor e deste Estatuto. Então, se vocês olharem aqui, depois que eu li, vocês vão ver que o gabarito aqui, né, está aqui efetivamente, né, na letra D de dado, tá? Tá aqui, ó, gestão de ativos de terceiros, operacionalização das loterias, incluído também o FGTS, tá? Então, o gabarito dessa questão é letra D de dado. Então, pessoal, só foi para ter uma ideia, né, para passar para vocês como é importante a gente dar uma leitura no Estatuto, tá? Bom, aí a questão do Sistema Financeiro Nacional, eu separei uma questão múltipla escolha, né, do CESP, né,
o CESP já fazendo, né, provas, né, do estilo múltipla escolha, agora de 2024 pela FINEP. Eu achei interessante e trouxe, porque eu achei uma questão inteligente, tá? Assinale a opção correta a respeito das funções do Banco Central, né, do Bacen. É responsabilidade do Bacen manter a inflação dentro da meta. Legal, até aqui tudo bem. Aumentando ou reduzindo o custo do dinheiro no mercado monetário por meio do controle da taxa de redesconto. Não, pessoal, não é por meio da taxa de redesconto. É por meio de quê? Tá? Quem lembra? A taxa Selic Meta, né? É a Selic Meta que vai definir, né, a liberação maior ou menor de custo do dinheiro no mercado, né? O redesconto o Banco Central opera, mas quando os bancos precisam de dinheiro, tá? Então tá errado aqui, porque não seria a taxa de redesconto, seria a taxa de juros, a famosa taxa de juros Selic Meta. O Bacen executa a política de preços mínimos na agricultura, além de funcionar como típico de banco comercial. Primeiro que ele não é banco comercial, e primeiro não é ele que executa a política de preços mínimos, né? A política de preços mínimos ela é ditada pelo Ministério aí, no caso da Agricultura, né? E tendo o Banco do Brasil como seu maior aliado, né? Então o Banco do Brasil normalmente ele executa a política de preços mínimos, tá? Então também está errada. Letra C. O Bacen atua como um banco para os bancos comerciais. Verdade. Bancos sobre os bancos, né? O banco dos bancos. Influenciando o fluxo de dinheiro e de crédito na economia, exceto para a concessão de empréstimos. Aí está errado pelo exceto. Sabe por quê? Eu não acabei de falar que existe a taxa de redesconto. Então, quando os bancos precisam de dinheiro, a quem eles recorrem? Recorre ao Banco Central. Política, né, de redesconto, tá? E é o Banco Central que concede, que faz a concessão desses empréstimos para os bancos, né? Então, está errado aqui também. Além de implementar a política monetária do Brasil, o Bacen é responsável por imprimir e emitir a moeda circulante no país. Pessoal, emitir tudo bem, né? Inclusive hoje ele está até autorizando, né, pela lei complementar. Mas o erro aqui está em imprimir. O Banco Central ele não imprime a moeda. Quem imprime a moeda é a Casa da Moeda, né? A Casa da Moeda Nacional. Ele não imprime, então também está errado. E aí sobra para nós a letra E. O Bacen é responsável pela política cambial, verdade, e mantém a conta de reservas internacionais, é ele que cuida dela, que é o resultado do balanço de pagamentos internacionais. Né? Todo o dinheiro, né, que a gente manda para o exterior e que entra aqui no Brasil, fica lá nas contas de reservas internacionais, que é conduzida, que é controlada pelo Banco Central do Brasil. Então, o gabarito dessa questão é letra E. Tá? Gabarito, letra E. Beleza? Bem, falar um pouquinho rapidamente agora sobre a política monetária, né? Vamos ver o que é a política monetária. Pode ser definida como controle da oferta e da moeda e das taxas de juros. Então, né, vai ver lá se tem excesso de moeda, né, se tem escassez de moeda e, consequentemente, também ele define taxa de juros para ajudá-lo nesse controle da moeda, no sentido de que sejam atingidos os objetivos da política econômica global do governo. E aí a gente cita aqui os 3 instrumentos clássicos da política monetária: o depósito compulsório, aquele depósito obrigatório, o open market, né, que seria a compra e venda de títulos públicos, conhecido como mercado aberto. Aqui também a gente chama essas operações de operações compromissadas, né? São as operações que o Banco Central compra e vende os títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional. O Banco Central não emite título público federal, ele apenas negocia. E o outro, né, o outro instrumento clássico, as operações de redesconto, né, que a gente já falou hoje aqui, que são os empréstimos de liquidez, né, para as instituições financeiras. Desses 3, o mais célere, o mais eficaz, o mais rápido é o open market. E por quê? Porque tanto o depósito compulsório como também as operações de redesconto dependem de médias semanais para se apurar. Depende de médias. Já a compra e venda de títulos públicos, né, no open market, acontece no dia seguinte, já no dia seguinte, após a definição da taxa de Selic Meta pelo Copom. Então o Copom define a meta, né, no dia seguinte as instituições já estão seguindo, né, a referência que é essa Selic Meta, né, através da compra e venda de títulos públicos federais. Bem,
Aí, nesse controle da oferta, existe a política expansionista, que injeta moeda na economia, ou seja, aumenta a liquidez, tá? E para fazer isso, né, para aumentar, né, a moeda na economia, ele vai usar esses três instrumentos e a taxa de juros, tá? Então, ele vai diminuir a taxa Selic meta, tá? Que é a taxa de juros, tá? Ele vai diminuir a taxa de, né? Porque ele quer que as pessoas peguem empréstimos, né? Que os bancos emprestem mais para injetar moeda na economia. Então, ele diminui a taxa Selic, tá? Diminui o percentual do compulsório. Se estava em 40, bota para 10, bota para 20, né? Compra título público federal, que ele compra o título, né? E aí está entregando moeda. E ele diminui a taxa do redesconto para que os bancos tenham mais dinheiro, né? Tirem mais dinheiro. Se, por outro lado, o Banco Central está seguindo a política monetária contracionista, ele quer reduzir a moeda, né, na economia, tá? Muito excesso de moeda. Então ele diminui a liquidez e aí, nesse caso, ele aumenta a taxa Selic meta, veja que é sempre o contrário, né? Na expansionista ele diminui, na contracionista ele aumenta. O compulsório, na expansionista, ele diminui, na contracionista, ele aumenta, tá? No caso do open market, na expansionista, ele compra, na contracionista, ele vende. Por que ele vende? Ele entrega título público e tira dinheiro, né, da economia. Não é isso que ele quer fazer? Ó, reduzir a moeda. E ele também aumenta a taxa do redesconto para que as instituições não peguem dinheiro, já que ele não quer botar moeda em circulação, tá? Então, é basicamente isso aqui, ó. Excesso, né? O excesso gera inflação, aí o Banco Central vai utilizar o quê? A política contracionista. Se tiver escassez, o Banco Central vai utilizar a política expansionista, né? Quando tem escassez. Tá? E tá aqui os exemplozinhos que eu acabei de ler, né? Só para reforço, para vocês olharem bem direitinho, né? Como é que ele atua, né? Na política expansionista e como é que ele atua na política contracionista que eu acabei de falar para vocês. Aqui eu estou falando da política monetária convencional, né? Isso aqui é o convencional, ok? Bom, e aí o que é a política não convencional? Então, pessoal, a política não convencional, eu queria olhar para vocês aqui agora, tá? A política não convencional é quando a política convencional não está dando certo. Apesar de todos os instrumentos, o controle de taxa e tal, não está dando certo. Não está dando certo por quê? Porque normalmente a política não convencional ela é startada, né, nos momentos de crise. Né? Lá na crise do subprime em 2008, lá em 2020, né, na Covid-19. Então, as pessoas sem trabalhar, todo mundo dentro de casa. Então, já gravem isso. Toda política não convencional ela é utilizada em momentos de crise, em momentos de escassez de moeda. As pessoas não estão trabalhando, está havendo deflação, está quebrando. Aí o Banco Central vai injetar moeda. Ah, mas não já faz isso na política convencional? Sim, mas ele faz outras coisas mais, tá? E é isso que eu quero dizer para vocês, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, a gente diz que essa política não convencional é chamada de quantitative easing ou flexibilização quantitativa. E o que é isso? Lá os Estados Unidos, né, na época das crises, ele reduziu a taxa de juros a quase zero. Aconteceu isso, né? Lá na crise do subprime, ele reduziu a quase zero e comprou não só os títulos públicos, mas comprou títulos privados. Tá vendo, pessoal? Títulos privados. Tipo assim, o banco tinha lá, os bancos tinham lá títulos que iam vencer a 20, 25, 30 anos. O Banco Central chegou lá, me dá esses títulos e injeta moeda, tá? Para, né, socorrer a economia em função de uma crise muito grande. Tanto, né, na crise do subprime, como na pandemia do Covid-19. Já a política não convencional do Brasil, ela é um pouquinho diferente, né? Porque o Brasil ele não pode, assim, reduzir a sua taxa de juros a quase zero de imediato. Por quê? Nós não somos um país desenvolvido, né? Nós somos um país em desenvolvimento. Se o Brasil, né, reduzir a taxa dele a quase zero, né, vai ter fuga de capital. O dinheiro, né, de capitais, né, o dinheiro de investimentos, né, de pessoas internacionais vão embora, porque só trazem para cá porque a taxa de juros compensa. Se o Brasil reduzir, vai embora, vai ver a fuga de capital. Então, esse foreign guidance, na realidade,
O Brasil fez isso na pandemia do Covid-19, dizendo o seguinte, olha, a taxa vai cair sim, a taxa de juros vai cair, mas eu vou fazer uma prescrição futura. Ele avisa para o mercado que a taxa vai cair, e foi assim que foi feito no Brasil. Ele não reduz tão imediato como os Estados Unidos, que é um país desenvolvido. Tá? Isso aqui também é uma política não convencional, né, para maior injeção de recursos financeiros na economia diante das crises. Tá? Aqui eu trouxe aqui o sistema Selic, né, só para a gente lembrar do sistema Selic, que é o sistema que custodia, né, o sistema de custódia, de registro e liquidação dos títulos públicos federais. Tá? E os títulos privados, que antigamente até 2017 era da CETIP, a Central de Títulos Privados, com a fusão da CETIP com a BMF-Bovespa em 2017, se formou a B3. Então hoje, os títulos privados, não é provados, né? É um izinho aqui, os títulos privados, né, estão na B3, que é o Brasil Bolsa Balcão, né, que é o sistema da nossa Bolsa de Valores, tá? Então, os títulos privados ficam na B3. Bom, trouxe uma questão bem recente, prova do BNB, para a gente falar um pouquinho sobre política monetária. Aí diz assim, ó, o Banco Central do Brasil, em 31 de janeiro de 2024, publicou a seguinte nota. Considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados, o balanço de risco e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom, Comitê de Política Monetária, decidiu reduzir a taxa de juros, né, em meio ponto percentual para 11,25% ao ano. Hoje essa taxa está 10,50%, tá, gente? E entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor, né, da meta ao longo do horizonte, né, relevante, que inclui o ano de 2024 e, em grau maior, o de 2025. Sem prejuízo do seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade dos preços, artigo 1º da Lei Complementar 179, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível da atividade e fomento do pleno emprego. Então ele está querendo dizer que está, né, em função de todos os cenários que estão favoráveis, né, desinflação e tal, ele está baixando, né, a taxa Selic meta. Né? Aí está mostrando aqui de onde foi tirado. Aí ele diz assim, manter a inflação sob controle, próximo à meta, é o principal objetivo da política monetária sobre a responsabilidade do Banco Central. Legal. Agora vem a pergunta. Com relação à política monetária, o Comitê de Política Monetária, o Copom, mencionado na nota acima, vamos lá, se reúne 8 vezes ao ano para definir a meta para a taxa básica de juros da economia, que é a Selic, e é composto pelo presidente e pelos seus diretores do Banco Central. Pessoal, aqui não tem nada de errado, sabe por quê? O Banco Central, né, como diz lá o normativo, ele se reúne, tá, no ano, aproximadamente a cada 45 dias, tá? A cada 45 dias. Quer dizer, se é em média cada 45 dias, se eu multiplicar por 8, né, vai dar o quê? Vai dar 360 dias, né? Ó, 8 vezes 5, 40, vão 4, 8 vezes 4, 32, 32 com 4, 360, tá? Comercialmente, né, o ano tem 360 dias, tá? Então isso aqui não é errado, tá tudo certinho. Ele define a taxa básica de juros da economia, né, a taxa de referência, conhecida como Selic meta. Não tenho dúvida que o gabarito vai ser letra A, tá? Não tenho dúvida. Se reúne a cada 45 dias para definir, né, a meta, até aqui 45 dias está correto também, a meta para a taxa de inflação IPCA. Não é a meta para a taxa de inflação. Ele não define o IPCA. O Banco Central não define o IPCA. Quem define o IPCA, né, é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, né, que, né, ele calcula e divulga o índice de inflação oficial do Brasil, mas não é pelo Banco Central. O Banco Central é a taxa Selic meta. E a taxa básica de juros da economia, Selic. Beleza, a Selic está ok. Essa parte aqui, ó, tá ok. Essa parte aqui tá ok, mas essa aqui não, tá? A taxa meta para a inflação IPCA não é o Banco Central, por isso que está errado.
Define as metas para inflação. Quem define a meta de inflação para o país, né? Tá? Para o país, a gente já viu que é o Conselho Monetário Nacional. Tá? Então, não é quem define a meta para a inflação IPCA. Tá? Aí é Conselho Monetário Nacional. Define em suas reuniões o quanto de moeda o governo pode emitir de acordo com a meta de inflação. Não, ele não define quanto de moeda o governo pode emitir. Tá? E nem ele vai definir a taxa Selic meta, não se envolvendo com o governo. Define a taxa básica de juros da economia Selic, ótimo, até aqui está ok, e é composto pelo presidente do Banco Central, tudo bem, Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento. Aqui ele fez uma confusão, né? Quem compõe o Conselho Monetário Nacional é o presidente do Banco Central, é o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Mas não é o Copom. O Copom não é composto por essas duas pessoas, né? Nem o ministro da Fazenda, nem o ministro do Planejamento compõem o Copom. O Copom é o presidente e sua diretoria colegiada, como ele disse aqui, ó, o presidente pelos diretores do Banco Central. Tá? Então, o gabarito dessa questão, tá? Aqui só está um resumo, eu já fiz para vocês, vou deixar aqui esse resumo, tá? Só para vocês olharem, mas eu já fiz a questão, tá? Então, essa questão, o gabarito, efetivamente é letra A, tá? Vamos para mais um assunto, né? Títulos públicos federais. Muita gente, né, fica, poxa, eu não consigo memorizar os títulos públicos, né? Então, vamos ver aqui essa questão aqui, ó. Quem emite os títulos públicos federais? Não é o Banco Central, pessoal. Quem emite os títulos públicos federais é a Secretaria do Tesouro Nacional. Tanto é que todos os títulos públicos, vocês vão olhar, ó, que tem um Tzinho, LTN, LFT, tá? NTN, tá vendo? Ó? Todos eles têm o T, que é o T do Tesouro Nacional. Banco Central não emite títulos públicos federais. Ele negocia lá no Open Market, né, para o governo, mas ele não emite. Apenas os negocia, né, em nome do governo, nas operações do Open Market, né, que é o mercado aberto, conhecidas como operações compromissadas, já falei aqui hoje. Tá? E só para conhecer um pouquinho, né, a LTN é um título pré-fixado com deságio, ou seja, eu vou comprar um título que vai vencer daqui a um ano, tá? E o valor de face dele é 1.000. Quando o governo diz que é 10% a taxa de juros, a gente vai pegar 10% de 1.000 dá R$100. Então, você entrega ao governo R$900 para daqui a um ano receber R$1.000. Por isso que ele é prefixado com deságio, tá? E não tem aqueles juros intermediários, né? Sem cupom de juros semestrais. Não tem LTN. E aí, já fazendo uma analogia, né? Que o próximo, o único título prefixado além da LTN, é a nota do Tesouro Nacional F. Nota do Tesouro Nacional F. Eu chamo esse F de filha, né? Então, a nota do Tesouro Nacional é filha da LTN. É prefixado também, que é da mesma linhagem, né? Tem o mesmo tipo de DNA. Prefixado com deságio. A diferença é que a nota do Tesouro Nacional, né, a filha, tem cupom de juros semestrais, ou seja, paga juros intermediários antes do vencimento. A LTN não paga. E agora, todas as outras que eu vou falar são pós-fixadas. Tem um índice de referência, né? Tem um indicador de referência. A LFT, né, está vinculada à taxa Selic. Quanto maior a Selic, maior a remuneração da LFT. Quanto menor a Selic, menor a remuneração da LFT. Ela tem com ou sem deságio, você pode comprar ela. Tá? A pós-fixada B de Brasil, a inflação oficial do Brasil é o IPCA. Então, toda vez que você vê uma nota do Tesouro B de Brasil, inflação oficial do Brasil é o IPCA. Então, é pós-fixado, não possui cupom de juros. NTN-B, tá? Só que aqui era o principal, ó. O principal, né? NTN-B principal só paga os juros sobre o principal, né? Não possui cupom de juros. Se não disser a palavra principal, NTN-B sozinha, é porque ela tem juros intermediários, ela paga cupom de juros. Não é só sobre o principal, é sobre também os valores intermediários, tá? Pós-fixado, letra C, NTN-C, C de contratos. Os contratos normalmente, né, aqueles contratos
de aluguéis e tal, né, do sistema imobiliário, eles são reajustados pelo IGPM, o índice geral de preços, né, do mercado. Então, IGPM é quando falar em C. E D de dólar, então pós-fixado, índice de referência é o dólar, possui cupom de juros, tá? Aqui é um resuminho, pessoal, né, um pequeno resumo para vocês aí fixarem os títulos do Tesouro Nacional. Bom, prova do Banrisul, Sesgran Rio 2023, caiu uma questão, ó. A letra do Tesouro Nacional LTN é um título público federal emitido em determinado valor nominal ou de face, que será pago ao seu detentor quando ocorrer o seu vencimento. A letra do Tesouro Nacional, portanto, aí diz assim, ó, mantenha a remuneração real de seu comprador se ocorrer uma inflação maior do que a inflação esperada na ocasião da emissão. Então, pessoal, só voltando aqui, ó, a LTN é um título pré-fixado, ele não muda, né? Então, vamos supor que você aqui comprou aqui hoje uma LTN de 1 ano, tá? Pré-fixada, e que você pagou por ela 10%. Quando você compra um título pré-fixado, tá? É porque você espera que nesse 1 ano, tá? A taxa de juros ela vai cair, porque como a remuneração é pré-fixada, ela não vai mudar durante o ano. Então, se a inflação estava em 11, vai baixando para 10, vai baixando para 9,5 e termina o ano aqui com 8, você fez um grande negócio, porque a taxa de juros, né, baixou para 8 e você vai ser remunerado por 10. Olha o que está dizendo aqui, ó. Diz que a LTN mantém a remuneração real, ou seja, descontando a inflação, se ocorrer uma inflação maior do que a inflação esperada na ocasião. Se a inflação for maior, pessoal, a taxa de juros, em vez de baixar, ela vai subir mais. Por exemplo, ela estava em 11 e, digamos, ela foi para 14. Tá? Então, se a inflação aumentou, você, né, vai ter uma taxa de juros maior, 14%, e você está pré-fixado no 10%. Vai perder 4% no exemplo que eu estou fazendo. Então, isso aqui não é verdade. Ela não mantém a remuneração real se a inflação for maior do que a época, né, que foi emitido o título. Figura comumente no passivo dos bancos comerciais. Pessoal, quando um banco compra o título público, seja ele LTN, NTN, é um direito do banco de receber juros. Então, não figura no passivo, figura no ativo. É um direito a receber. Tá? Aumenta de valor, a LTN aumenta de valor no mercado secundário se houver uma queda da taxa de juros básica da economia. Agora sim, ó. Agora é que se estava aqui a 11, como eu falei, né, estava 11 e a taxa baixou. Digamos que ela encerrou no ano com a taxa de 8. Olha só, a taxa está em 8 e você foi remunerado por 10, tá? Então, se houver uma queda dos juros, tá? É porque houve uma queda da inflação. E aí você vai ter ganho real. Então, o gabarito vai ser letra C. É um título de longo prazo, em geral, superior a 20 anos? Não, não é uma característica. Ele não tem esse prazo todo, né? LTN. É inegociável, já está descartado, porque os títulos são colocados no mercado para serem negociados no mercado secundário, tá? Então, o gabarito dessa questão é letra C, tá? Letra C. Bom, noções do mercado de capitais, tá? Noções do mercado de capitais. Esse é o mercado de títulos de valores mobiliários. O principal produto negociado são os títulos de valores mobiliários e o principal são as ações, que é um produto de renda variável, pode subir muito e pode cair muito. Não tem data de vencimento, como os títulos de renda fixa. Você compra uma ação e pode vender a hora que você quiser. Quem fiscaliza esse mercado é a CVM. E quem emite essas ações são as sociedades anônimas abertas, que possuem ações negociadas na nossa bolsa AB3. O underwrite é o processo e a operacionalização realizadas pelas sociedades anônimas quando querem abrir o capital. Aí vão procurar lá, né, um banco de investimento, uma corretora e uma distribuidora para vender, né, suas ações no mercado. As sociedades anônimas fechadas são aquelas que não possuem ações na bolsa de valores. Se não possuem, não são fiscalizadas pela CVM, tá? Não são fiscalizadas pela CVM. A CVM não vai, né, fiscalizar porque é de capital fechado
e a CVM só fiscaliza as sociedades anônimas de capital aberto, tá? O mercado primário é quando as empresas emitem, né, ações para abrir o capital ou para aumentar o capital. Nesse caso, sensibiliza o caixa, né, dessa sociedade anônima, porque está vendendo, né, ações, mais ações, e está entrando dinheiro. Quando você compra, o dinheiro vai para a empresa, né, a sociedade anônima aberta. Quando você quer vender, você não volta à empresa para devolver. Você vai na bolsa, através do mercado secundário, e lá você vende, né, ou compra novas ações. Nesse caso, só vai mudar a titularidade, né, dos donos desses papéis. Sendo assim, no mercado secundário, não há sensibilização do capital social da empresa, né? Não tem nada a ver, como eu já disse, ó, é apenas uma troca, né, de titulares das ações. João passou para Maria, Maria passou para Pedro, e por aí vai. Existem as ações preferenciais, são aquelas que dão preferência na distribuição dos lucros, né? Ou no caso dela fechar, ela ser liquidada, são os primeiros que recebem. Em contrapartida, esses acionistas, né, pode ter o seu direito de voto limitado, ou seja, normalmente eles não votam, mas dependendo da governança corporativa, em alguns casos, esses acionistas podem até votar, né, mas na sua grande maioria, né, ele não tem esse direito, é o normal. As características: tem preferência no recebimento em relação às ordinárias, não tem direito a voto, que é o normal, só nas exceções, e recebem, né, também para algumas empresas, né, algumas empresas pagam 10% a mais de dividendos em relação às ordinárias. E aí uma manchete aqui para vocês, né, uma observação: caso essa sociedade anônima figure 3 anos sem distribuir dividendos, conforme a lei das SAs, né, quem tem essas ações preferenciais passam a ter direito a voto até que essa sociedade comece a pagar os dividendos previstos, né, nos seus estatutos. As ações ordinárias são aquelas que possuem direito a voto na Assembleia, na proporção de 1 voto por ação. Aqui é quem quer comprar ações para participar das decisões da empresa, né? Então são pessoas que têm muita grana, né, e querem comprar um número de ações muito grande. Quanto maior o número de ações, né, que você comprar através das ordinárias, você vai participar das decisões deliberativas dessa sociedade anônima, né? Então, os grandes empresários que querem participar, normalmente vêm para cá, as ações ordinárias. E aqui uma observação também, que as empresas, quando abrem o capital, elas deverão seguir, no mínimo, né, 50% de ações preferenciais, 50% de ações ordinárias, e que depois essa relação muda, né, com o tempo. Bom, além do mercado, né, ainda dentro do mercado de capitais, eu trouxe aqui a diferenciação de commercial papers e debentures, tá? Lembrando que isso aqui é quando a sociedade anônima não quer captar recursos através da bolsa, né? Não quer abrir o capital, não quer fazer IPO, então ela vai emitir títulos de dívidas, tá? Quando esse título de dívida é para grandes investimentos, né, para capital fixo, e é de 10, 15, 20, 30 anos, né, é de longo prazo, se chama debêntures. Quando essa sociedade anônima quer captar recursos apenas para capital de giro, ela emite esses títulos, né, mas é de curto prazo, porque é de capital de giro. Primeira diferença. Quem pode emitir? Sociedades anônimas abertas e fechadas, aqui não há diferenciação. Lembrando apenas que as instituições financeiras, né, nem podem emitir debêntures, nem comercial papers. Cuidado com isso. Banco não emite debêntures nem comercial papers. O prazo mínimo para resgate das debêntures é 360 dias, e o prazo máximo das debêntures não há. Pode ser 5, 10, 15, 20, 30 anos. Não tem problema. Já o comercial paper, como é de curto prazo, né, o prazo menor, mínimo, é 30 dias, e o maior, tanto para sociedades anônimas de capital aberto ou fechado, é de 360 dias, tá? 360 dias. Aqui um resumo das diferenças. Bom, o que caiu na prova recentemente, né, sobre mercado de capitais? Prova do Banestes, tá? Que diz o seguinte, ó: em relação ao mercado de capitais, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras, V, ou falsas, né? Então vamos lá. Tem grande importância no desenvolvimento do país. Verdade, o mercado de capitais tem grande importância, né, no desenvolvimento do país, né? Porque estimula a poupança, muito dinheiro fica lá, né, investido, né? Não é a caderneta de poupança, é em poupança, né, em investimentos,
E o investimento produtivo, né, para as empresas gerarem, né, emprego, renda, né, melhorarem a sua infraestrutura, beleza. O que é essencial para o crescimento de qualquer sociedade anônima moderna. Legal, legal, não vi erro nenhum aqui, tá? Não vi erro nenhum, então de cara eu já elimino a letra D, de cara eu já elimino a letra E, tá? Os principais instrumentos financeiros transacionados no mercado de capitais são ações, legal, debêntures, legal, notas promissórias, é aquelas notas promissórias comerciais conhecidas como commercial papers, legal, fundos de renda fixa, não, fundos de renda fixa, não. Títulos públicos federais de longo prazo, título público federal não é do mercado de capitais. Então aqui é falso. A segunda é falsa. Se a segunda é falsa, a gente já matou o gabarito, né, gente? Tá? Mas mesmo assim, vamos ver a terceira. O lançamento de emissão primária, mercado primário, de títulos e de ações de empresas é feito por intermédio de um banco de investimento, correto? Ou banco múltiplo com carteira de investimento, correto? Uma corretora ou uma distribuidora, tudo certinho, tá? Então, o gabarito dessa questão vai ser VFV, gabarito letra C. VFV, gabarito letra C, tá bom? Vamos seguir aqui a nossa revisão. Noções do mercado de câmbio, né? Então aqui, ó, pessoal, eu estou dando uma ênfase muito grande nas minhas últimas aulas sobre o mercado de câmbio, gente, tá? Então, ó, por quê? Porque normalmente tem caído muito na prova da CES Gran Rio, mercado de câmbio. Então, estou começando aqui para mostrar que existem as instituições autorizadas a realizar todas as operações no mercado de câmbio, tá? E lembre, instituições autorizadas, as instituições precisam de autorização do Banco Central para trabalhar no mercado de câmbio, tá? Então, o banco, quando pede autorização ao Banco Central para trabalhar, tudo bem, o Banco Central dá. Se ele quiser entrar no mercado de câmbio, o Banco Central vai ter que dar essa autorização também, tá? A não ser o banco de câmbio. O banco de câmbio, ele só opera câmbio. Então, quando ele pede autorização e o Banco Central concede, ele já tem autorização, né, para trabalhar no mercado de câmbio. As demais precisam de autorização específica. Então, todas as operações, ó, bancos, exceto o banco de investimento, não estou dizendo que o banco de... exceto os bancos de desenvolvimento, não estou dizendo que o banco de desenvolvimento não tem autorização para operar no Banco Central. Eu estou dizendo é que ele não tem autorização para realizar todas as operações, tá? E a Caixa Econômica Federal também pode realizar todas as operações. A exceção é só os bancos de desenvolvimento. Só podem fazer operações autorizadas. Olha aqui, ó, o Banco de Desenvolvimento, agências de fomento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, conhecidas como financeiras. É a segunda, né, divisão. A terceira divisão é aquelas sociedades corretoras de títulos de valores imobiliários, distribuidoras de títulos de valores imobiliários e as sociedades corretoras de câmbio. Qual é a diferença das sociedades corretoras de câmbio para banco de câmbio? Banco de câmbio opera operações, né, altas, elevadas, sem limite. Já as corretoras está aqui, ó. Corretora, distribuidora, está vendo aqui, ó? Liquidação pronta, que é a liquidação à vista no mercado de câmbio, né? A liquidação pronta é D+2 no mercado de câmbio, tá? Mas só pode operar até 300 mil dólares, tá? E no caso também de arbitragem ou por meio de banco autorizado. Então aqui é exclusivamente para corretoras, distribuidoras de títulos de valores imobiliários e para as corretoras de câmbio. Fiz aqui uma ressalva para as operações básicas de câmbio. É o câmbio para turismo, quando você quer comprar moeda, né? Remessas pessoais e câmbio. Remessas pessoais seria correios, aí você mandar pelos correios. E câmbio para exportação e importação. Legal? São as operações básicas. Bom, aí existem os regimes cambiais. Câmbio fixo é quando o governo define $1, R$1, tá? Ele define um valor fixo para a moeda. É claro que nesse tipo de regime cambial, caso, né, quem vai bancar essa paridade é o governo, e ele vai resolver no mercado internacional utilizando as nossas reservas. Daí porque isso nunca deu certo no Brasil. Então, o câmbio fixo é um regime cambial que define um valor fixo para a moeda. Isso quer dizer que o governo, tá vendo aqui, ó, estabelece que o câmbio está vinculado a uma determinada moeda estrangeira com critérios pré-estabelecidos. E nunca deu certo porque para pagar a diferença, né, o governo usa as reservas internacionais e não deu certo no Brasil.
Câmbio flutuante é o que a maioria dos países usam, né? Ele é regulado pela oferta, né? A relação entre oferta e demanda. Significa que o governo do país adota o câmbio flutuante, deixa as moedas oscilarem livremente, né? Lei da oferta e da procura. Se a moeda é muito procurada, ela aumenta. Se tem muito excesso de moeda, né, no mercado, ela cai. Neste caso, o governo poderá, quando julgar necessário, realizar pequenas intervenções comprando ou vendendo papel, né? O papel, no caso aqui, seria a moeda estrangeira. Trata-se da política adotada no Brasil, tá? Então, existe o câmbio flutuante puro, que ninguém, né, intervém, que eu não conheço um país no mundo que adote a política flutuante pura, né? E em casos que vai impactar a economia nacional, né? Por exemplo, o câmbio sair de 5 para 8, 5 para 9, aumentar muito o câmbio, o governo, né, intervém, e aí daí porque a gente diz que o nosso câmbio no Brasil é de flutuação suja. Suja quer dizer que ocasionalmente, né, o Banco Central intervém. Banda cambial já foi um sistema também que foi adotado. Esse sistema era tipo assim, ó, aqui é o limite superior, essa linhazinha que eu botei, aqui embaixo é o limite inferior, e o câmbio deveria flutuar entre essas duas bandas, tá? Quando chegava muito próximo da grandona, né, da linha máxima, o Banco Central usava as reservas internacionais para fazer baixar. E quando ele baixava demais, o Banco Central intervia também, lançando, né, a moeda no mercado. De qualquer forma, mexia nas reservas cambiais, né, as bandas cambiais, ou seja, era flutuante entre essas bandas. Quando chegava perto das bandas, o governo intervia. Também não deu certo, né? É um regime cambial no qual a autoridade monetária de cada país define quais serão os limites de flutuação de uma determinada moeda. Desta forma, assim como acontece com o câmbio fixo, a banda cambial também representa um instrumento artificial, né, de controle de câmbio, por isso que não deu certo, tá? Bom, tá aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, saindo da esquerda para a direita, o controle pelo governo do câmbio, né, aumenta, tá? Então está aqui o flutuante puro, que eu já disse, praticamente nenhum país do mundo adota puro mesmo, porque ele não intervém de forma nenhuma, é a lei do mercado. O sujo, que ocasionalmente, né, ocasionalmente o governo intervém, é o caso aqui do Brasil, que a gente tem a flutuação suja. Bandas cambiais eu já expliquei, um limite teto e um limite de piso, né? E o câmbio fixo, ele deixa a paridade igual, tá? Maior controle do governo, que também não deu certo. Bom, aqui só para ter uma ideia, né, quando a moeda nossa real está desvalorizada frente ao dólar. Tipo assim, ó, eu tenho que desembolsar R$ 5,50 para comprar um dólar americano. Então, nesse caso, eu digo que o dólar está valorizado e o nosso real está desvalorizado. Isso aqui aumenta as exportações, porque o empresário brasileiro vai vender a sua mercadoria para o mercado internacional em dólar. Quando chegar o dinheiro, né, ele não vai pegar dólar, mas vai fazer a paridade do dólar. Então o empresário brasileiro vai botar mais reais no seu bolso. Por isso que quando a nossa moeda real está desvalorizada ou também depreciada, ela valoriza as exportações. Como valoriza também a vinda dos turistas internacionais para o nosso país. Conhecer as praias do Nordeste, o Réveillon em Copacabana, né? Conhecer tudo que tem de bom aqui no nosso país, né? O Carnaval do Rio de Janeiro e tal. Então vai vir muita moeda estrangeira, né? Vai entrar muita moeda. Por que vai entrar quando eu exporto? Porque o gringo vai pagar em dólar. Por que quando o turista vem para cá? Porque ele traz dólar. Então vai ter uma entrada de moeda muito grande. E aí, lei da oferta e da procura, vai aumentar a quantidade de dólar, né? Aumenta a quantidade de dólar, lei da oferta e da procura. Nesse caso, o dólar vai se desvalorizar e o real vai se valorizar. Isso aqui é a dinâmica, né, do mercado, né, que começa de uma forma e tende a terminar de outra, né? Então, a gente diz que está havendo uma desvalorização cambial, né? Essa nossa moeda está depreciada, né? Eu tenho que usar mais reais para comprar um dólar, tá? Por outro lado, quando eu digo que o real está valorizado, e eu fiz um exemplo apenas didático para facilitar a compreensão, tá? Tipo assim, se eu tivesse 80 centavos de reais para comprar o dólar. Nesse caso, o dólar está desvalorizado e a nossa moeda real está valorizada.
Isso vai ser bom para os nossos empresários brasileiros importar mercadoria, né, lá do mercado internacional, porque ele vai pagar menos reais pelo dólar, tá? E vai ser bom para nós, brasileiros, irmos visitar, né, Miami, Orlando, Nova York, Paris, porque a nossa moeda está desvalorizada. Tanto para importar, como nós turistas indo para o exterior, nós precisamos comprar dólar, né? Vamos procurar muito dólar para levar esse dólar lá, né? O importador para pagar, o turista para levar para sua viagem. Lei da oferta e da procura, vai ser uma procura muito grande de moeda estrangeira, o dólar se valoriza e, consequentemente, o real se desvaloriza, tá? Então, aqui é a diferenciação, é a dinâmica para vocês. É uma revisão bem rápida, tá, gente? É uma revisão bem rápida. Nesse caso aqui, ó, a nossa moeda está valorizada, né? Tá? Valorização cambial do nosso real, que eu chamo também de apreciação do real. Desvalorizado, depreciação. Valorizado, apreciação. E agora, uma prova do FGV 2024, né, sobre câmbio. Eu vou fazer duas, né, devido à importância desse assunto. Em relação às taxas de câmbio, assinale a seguir analise as afirmativas a seguir, quase não sai, e assinale V e F para falso. Uma taxa de câmbio fixa é determinada pelo mercado de câmbio. Não, pessoal. A câmbio fixo é determinado pelo governo, né? O mercado, ele define a oferta e a demanda de moeda em um determinado país. Mercado é isso, mas no câmbio o quê? No câmbio flutuante. Câmbio fixo, né, seria governo e não o mercado. A primeira é falsa. Se a primeira é falsa, eu já eliminei a letra A e já eliminei a letra E, tá? O regime de câmbio de flutuação suja é caracterizado por intervenções ocasionais do governo no mercado de câmbio para influenciar a taxa de câmbio em relação a outras moedas estrangeiras. Legal. Aqui é verdade. Aqui é verdade. Se é verdade, eu já eliminei a letra B. E agora, para fechar, vai ser C ou D. A taxa de câmbio nominal é o preço relativo de duas moedas estrangeiras, tudo bem, expresso em termos de uma terceira moeda. Não tem nada a ver com a terceira moeda. Câmbio é $1, R$5, taxa de câmbio nominal. Se eu quiser câmbio real, vai ter que envolver a inflação dos dois países. E não tem nada a ver com a terceira moeda, isso aqui é falso. Então o gabarito vai ser FVF, gabarito letra C. Gabarito letra C, tá feito a questão. E trouxe mais uma de câmbio, né? Só para a gente matutar aqui, ó. Prova do Banco do Brasil 2023, dizendo o seguinte: se os preços das mercadorias produzidas por dois países forem expressos numa unidade monetária, né? Numa mesma unidade monetária, e todos os demais fatores permaneçam constantes, uma apreciação real da moeda de um país X, olha, uma apreciação, lembre-se, apreciação é valorização, uma apreciação real da moeda de um país X em relação à moeda de um país Y provoca o quê? Antes de resolver, né, de dizer o gabarito, vamos ver aqui, ó. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que num país Y, digamos que $1, né, tá ali, ó, $1. E no país X, com a mesma moeda, né, esse país X, ele está com a moeda apreciada. Ou seja, ele só precisa de 80 centavos, né, para comprar essa uma unidade monetária no país Y. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que a moeda no país X, ela está o quê? Ela está mais valorizada. Nesse caso, né, é preciso de menos moeda, né? Tá? É preciso, não é em, tá? É preciso, tá? Neste caso, é preciso de menos moeda, tá? De menos moeda no país X, do país X que está valorizado, para comprar a moeda Y. Lógico, eu vou gastar menos moeda para comprar lá no país Y, porque ela está valorizada. Sendo assim, a moeda no país X está mais valorizada do que a do país Y, é o que eu acabei de falar. Outra conclusão, então, é que no país X é mais favorável importar do que exportar. Claro, quando eu pego essa mercadoria do país Y, eu vou pagar menos, né, do que o preço dela. Tá? Então, vai ser melhor eu importar, né, do que exportar. Eu não vou mandar, não vou vender mercadoria
para esse país Y, porque eu vou receber, né, menos a minha moeda no caso de exportação. Então é favorável para importar do que exportar. Podemos dizer então que o país X terá menos competitividade no mercado exterior. É verdade, porque quem está no país Y, né, vai dizer, olha que moeda cara, a minha moeda não vale nada para ele, ó. A minha moeda lá só vale 80 centavos, tá? Então, esse país Y não vai querer comercializar porque vai achar que essa mercadoria do país X ela é mais cara. Sendo assim, no país X, ele vai vender menos para o mercado internacional. Então, ele terá menos competitividade para exportar as suas mercadorias, em razão das suas mercadorias no país X, né, estarem mais caras. Essa é a conclusão. E aí diz, olha, então, nesse caso, a apreciação lá, né, da real moeda, né, no país X provoca o quê? Encarecimento das mercadorias exportadas pelo país X ao país Y é exatamente o gabarito, tá? É exatamente. Pausem, escutem direitinho a minha explicação que você vai entender. Encarecimento das mercadorias exportadas pelo país Y ao país X, não. Elas estariam mais baratas, né? Aqui seria baratas. Preços idênticos, a gente viu que não é idêntico, porque ele diz que tem um mais valorizado do que o outro. Redução dos salários reais no país X, aí, pessoal, a conotação aí não tem muita ligação. Aumento dos lucros esperados no país X, não sei, vai depender, né, da balança comercial, que na realidade vai tender a cair, porque ele vai exportar menos, né, tá? Então, aqui o gabarito seria letra A. Bem, aí só garantias, falar só para vocês, né, memorizar. Já já a gente termina a nossa revisão, tá? Lembrando que as garantias, existem as garantias pessoais, né, que é uma pessoa, né, que está se obrigando com a obrigação de outra, né, de outra pessoa. São conhecidas, né, as garantias pessoais são conhecidas como fiduciárias. Só existem duas, aval e fiança. O aval é mais para os títulos de crédito, né, duplicata, nota promissória, cheque, e a fiança mais para contratos, tá? Só para contratos. As garantias reais, em vez de ser uma pessoa que está garantindo, seria o patrimônio, seria um bem. No caso do penhor mercantil, apenas para bens móveis. A alienação fiduciária adquirida dos bancos hoje, né, pode ser para bens móveis ou bens imóveis. E a hipoteca, muito em desuso hoje no sistema financeiro, apenas para bens imóveis, tá? Bem, só com essa regrinha aqui, já dá para a gente matar essa questão aqui, ó, do Banco do Brasil 2023. No mercado de crédito, é comum financiar a aquisição de bens imóveis, usando garantias para o acesso ao crédito com taxa de juros mais baixas. Das opções de garantia permitidas para o financiamento imobiliário, imóveis, nomeadas abaixo, qual delas requer a transferência do registro do imóvel para o credor? Bem, de cara, vamos logo tirar penhor, porque a gente acabou de ver que penhor é só para bens móveis, tá? Vamos tirar aval, que é pessoal, garantia pessoal, fiduciária, e vamos tirar a fiança. Agora ficamos entre hipoteca e alienação. Pessoal, ó, qual delas requer a transferência do registro do imóvel para o credor? Então, requer a transferência do registro do imóvel. Bom, aqui, pessoal, é quando eu tenho uma casa, digamos que eu tenho uma casa minha, tá? E eu preciso do dinheiro no banco, tá? A casa é minha, tá? Então, o banco diz o seguinte, olha, eu te concedo esse financiamento dessa casa, mas você vai transferir esse imóvel para o banco. Você vai transferir. Não é que o banco já tenha a propriedade, é que se você não pagar, né, esse imóvel, né, no tempo lá, se você não pagar, né, se você não pagar esse imóvel, o banco toma esse bem, né? Então, nesse caso aqui, só corrigindo aqui, né, o gabarito não é C não. A alienação fiduciária, ela já sai com o nome, né? Só corrigindo aqui o gabarito, tá? Não é C, tá? O gabarito é letra A, é hipoteca. Nesse caso aqui é a hipoteca. Por quê? Porque requer a transferência do registro imóvel para o credor. Então, na alienação fiduciária não precisa, porque o imóvel já sai no nome do credor. Então, o gabarito aqui é letra A, é hipoteca. Tá? Você vai ter que transferir, né,
você vai ter que transferir o registro imóvel para o credor, tá? Letra A, ok? Bom, pessoal, aqui para encerrar a nossa revisão, tá? Eu só peguei aqui abrangentemente, né, as coisas mais importantes de atualidades do mercado financeiro, tá? Que está dentro do conteúdo do edital para conhecimentos bancários, né? Então, a primeira, né, não esquecer a diferença de bancos digitais versus bancos digitalizados, né? Os bancos digitalizados são os bancos tradicionais. Lembrando que os bancos digitais é 100% online, tá? Eles não têm atendimento presencial. Enquanto os bancos digitalizados têm os apps, têm os aplicativos, né? Tem a internet, mas existe atendimento pessoal. Tendo atendimento pessoal, não é banco digital, é banco digitalizado. Lembrar do Open Finance, que é quando você compartilha, né, os seus dados cadastrais, os seus investimentos com outra instituição, através, né, você vai compartilhar suas finanças, né, para outra instituição, por isso que diz que você está abrindo suas finanças, né, através tudo, né, de plataformas digitais, nada presencial, tá? E com o intuito, o objetivo desses bancos, né, que têm os seus dados, ofereçam, né, produtos mais vantajosos, né, que você possa comparar, né, e você decidir se vai realmente transferir aquele produto, vai fazer a portabilidade para esse banco. Open Finance, muito importante. Fintech e startups. As fintechs, né, trabalham exclusivamente no mercado financeiro, né, tá? Então, são a tecnologia nas finanças, tá? Utiliza muito o meio digital. As startups é uma ideia inovadora, tá? Ela tem que ter aquelas características, né? Tá? Empresa nova, ideia disruptiva, né? Que não existe no mercado, né? Ser repetível, ser escalável, tudo que a gente viu no curso, né? E lembrar que as startups não funcionam só no mercado financeiro. Ela pode também funcionar em outros mercados, né, como seguros, entretenimentos e tal. Já a fintech, só mercado financeiro. A diferença do e-commerce, né, que você tem que entrar no site de cada loja para comparar e comprar o seu, né, o bem que você necessita. Já o marketplace é uma única plataforma que você, no único clique, né, lá no site, você já vai ver todos os vendedores, né, todas as lojas para você comprar e vender. Por que esse assunto? Para a gente lembrar, né, das CEPs, né, lembrar das fintechs de crédito, né, que é a CEP, né, Sociedade entre Pessoas, e lembrar também das sociedades, as sociedades de crédito direto, tá? Sociedade de crédito direto, elas funcionam em plataformas, né, tá? E são também tipo um marketplace. Banco sombra, não esquecer, são aqueles bancos que têm atividades à margem, né, do sistema tradicional, possuem maiores riscos. Hoje no Brasil os riscos são menores porque a grande maioria das atividades do Banco Sombra são fundos de investimentos e hoje no Brasil nós temos pelo menos a CVM para dar uma olhada, tá? Então não esquecer que esses bancos sombra trabalham à margem do sistema tradicional sem regulação, né, sem um órgão regulador, tá? Não quer dizer que a instituição, né, não tenha regulação, é a atividade, tá? Lembre-se dos bancos de investimento, né, que eles são bancos, né, que são regulados pelo Banco Central, mas a atividade de fundos de investimentos não. Lembrar do Pix, né, caíram duas questões do Pix na prova do BNB, tá, que é um sistema de pagamento instantâneo, funciona 24 horas, né, nos 7 dias da semana, inclusive feriados. Lembrar que não tem tarifa para as pessoas físicas, algumas, as MEIs também não tem, e as instituições de pessoa jurídica normais, normalmente tem uma tarifa menor e às vezes em alguns bancos digitais, principalmente, não cobram nada. Criptomoeda, lembrar da diferença da criptomoeda para o Drex. A criptomoeda é desregulamentada, utiliza a tecnologia de segurança blockchain e o Drex, que vai ser emitido pelo Brasil, né, vai ser um CBDC, ou seja, uma moeda, né, uma moeda digital emitida pelo Banco Central. Se é regulada, né, não pode ser criptomoeda, né, vai ser uma moeda fiduciária, tem, né, o governo por trás, por isso a gente diz que ela não será uma criptomoeda, e além disso, né, vai ter lá os contratos inteligentes, né, para a gente fechar coisas, né, sem muitos intermediários, a plataforma já vai fazer tudo para nós, tá? Então, pessoal, essa é a nossa ideia, né? Essa é a nossa ideia aqui
Passei um pouquinho da 1 hora, mas eu achei importante, né, fazer essa revisão. Considere como uma revisão. Acredito, né, se essa minha ideia estiver correta, você tem aí das 15 questões, umas 10 a 12 questões com esse resumo. E por que eu não digo que tem tudo? Tem as leis, né, pessoal? Lembra das leis, né? Lembra a LGPD, lembra a anticorrupção, sigilo bancário, lavagem de dinheiro, né? Tudo isso, né, também tem lá no material da Nova para vocês fazerem, tá? A capacidade civil está lá também, né? Pode cair aquela questão dos menores absolutamente incapazes, os relativamente incapazes, isso é legal, mas tem também no material aí da Nova para vocês. Gente, felicidades, boa prova, sucesso, tá joia? Grande abraço!